Olá, boa noite, Deus abençoe vocês. Nesses dias nós temos falado à noite aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre dois dons. Eu vou falar sobre o dom de visão e o dom de revelação. Você pode também procurar nos nossos cards durante esses dias. Eu falei sobre o Espírito Santo, depois eu falei sobre os dons do Espírito Santo que envolve a profecia. Falei sobre batismo com o Espírito Santo também. Você pode olhar no nosso canal que você vai encontrar aí. Agora, hoje eu quero falar sobre os dons de revelação e também os dons de visão. Visão e revelação. Eu queria falar um pouco sobre isso. A Bíblia fala em Números, no capítulo 24, só para você entender, que Balaão era um homem de olhos abertos. O que quer dizer isso? Balaão ele conseguia enxergar o mundo espiritual. Você sabe que existem muitas pessoas hoje que elas têm os olhos espirituais abertos. Ela consegue ver o espiritual. Existem pessoas que elas são perturbadas porque veem demônios, veem tragédias antes delas acontecerem. Elas conseguem ver as coisas antes das coisas acontecerem. Depois nós vamos tirar uma aula, um vídeo aqui só para falar sobre esse assunto, tá bom? Eu vou falar sobre isso. Agora, existem aquelas pessoas que Deus ele mostrou o mundo espiritual. Isso é uma coisa que você não pode tapar os olhos. Aliás, o apóstolo Paulo ele até fala no livro de Coríntios, capítulo 12, o seguinte: não sejas, eu vou até ler para você, já está aberta aqui a minha Bíblia. Ele diz assim, olha, presta atenção, Coríntios capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes ou desinformados. Eu não quero que você seja uma pessoa desinformada, seja ignorante acerca dos dons espirituais. Porque os dons espirituais, eles estão aí para ser usado por você, para que você use os dons espirituais. Agora, do que adianta você ter os dons e você não saber usá-los? Eu conheço muitas pessoas que elas carregam um dom espiritual, só que elas não conseguem, elas não sabem como usar o dom espiritual. E se alguém tem e não sabe usar, então esse dom não vale nada na vida dela, porque ela não sabe usar. É a mesma coisa alguém que tem um carro dentro da garagem e não sabe dirigir. É uma pessoa que tem uma conta bancária, mas não sabe manusear aquela conta, não tem a senha daquela conta. Então, Deus ele diz aqui, ó, em Coríntios 12, eu não quero que vocês sejam desinformados sobre os dons espirituais. E quando estamos falando sobre dons de visão, estou dando para você algumas referências bíblicas. Eliseu orou e Deus abriu os olhos espirituais de um homem. Eu me recordo que aconteceu uma coisa conosco, ali em São Paulo, tem muita gente que está assistindo aqui, que você estava nesse culto. Eu conversei com um homem, e esse homem, ele dizia desacreditar de tantas coisas. Algumas coisas eu tinha explicado para ele, dizendo que era o mundo espiritual. E foi uma coisa tão forte, que na hora do culto, Deus me disse assim, ora para que eu abra os dons, ore para que eu abra a visão dele. E na hora do culto, a gente tinha mais ou menos ali umas 300 pessoas nesse culto, eu coloquei as mãos nos olhos dele e pedi para que os olhos espirituais fossem abertos. Aliás, se você estava nesse culto, até escreva aqui embaixo, eu estava, você que está assistindo aqui, e você estava. E ele, quando ele abriu os olhos, ele começou a gritar, ele saiu correndo. O pastor da igreja correu atrás dele, segurou ele antes dele sair da igreja, ele disse, que o senhor está correndo? Ele falou assim, porque eu estou vendo do lado daqui uma legião de demônios. Mas atrás do pastor, eu consegui enxergar uma legião de anjos, próximo do extintor da igreja. Os olhos espirituais dele foram abertos naquele dia. Eu orei para que Deus fechasse, para que ele não se enlouquecesse. Então eu estou contando para você o que aconteceu comigo na prática.
ali no Rio Pequeno, em São Paulo. Agora, quando a Bíblia está dizendo sobre isso, aí você me pergunta, onde é que está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz que Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos no menino Geazi, e Geazi viu carruagens de fogo. Geazi viu carros de fogo naquele dia. Então a Bíblia diz que nós não devemos ser ignorantes sobre os dons espirituais. E aqui Deus ele fala mais assim, ora, olha só o que Deus fala aqui no versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Veja bem, os dons são vários, mas o Espírito, ele é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é conhecida a cada um visando um fim proveitoso. Porque, olha só os dons, porque a um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria. É um dom, palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, uma palavra de conhecimento. A outro mesmo Espírito de fé, a fé é um dom. E outro, dons de curar. Você ora por alguém, essa pessoa é curada. E há outros, operações de milagres. E há outros, profecia. Falei sobre isso ontem. Você pode olhar no nosso card, o vídeo de ontem, que você vai ver. Sobre profecias. Outros, discernimento de espírito. Outro, variedade de línguas. E outro, capacidade para interpretá-los. Mas, um só, o mesmo Espírito realiza todas as coisas, e distribuídas como lhe apraz, cada um individualmente. Então são os dons que Deus dá. Agora, eu queria falar sobre dons de revelação, eu quero falar sobre dons de visão. Eu disse uma frase para você, do que adianta ter, se não saber usar? Eu conheço muitas pessoas que elas carregam um dom, só que elas não sabem usar os dons que elas receberam. Eu queria usar aqui uma parte da Bíblia, para a gente endossar o que eu estou falando para você. José, ele teve uma visão. José, ele teve uma visão. Ele sonhou, aquele sonho ali era um sonho de Deus. Ele sonhou, e quando ele sonhou, a Bíblia diz que José, ele viu ali vacas magras, não, ele viu ramos de trigo que se dobravam. Quem viu vacas magras e vacas gordas foi Faraó. São os dois sonhos que José, que ele participou. Agora, olha só como é que é uma coisa forte. Viria um tempo de dificuldade, depois um tempo de bonança. O que Deus usou para Faraó entender isso? Vacas gordas e vacas magras. Aqueles elementos ali, eles representavam a revelação que Deus tinha. Eu estou falando de revelação. Depois eu vou falar sobre visão. Deus estava dando uma revelação para ele através de algumas coisas que estavam acontecendo. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Existem coisas que estão acontecendo com você. Existem coisas estranhas que acontecem com os filhos. Existem coisas estranhas que de repente acontecem, que é Deus tentando te mostrar alguma coisa. Agora, quando é que você consegue entender o que Deus está falando através daquela situação? Às vezes a pessoa, ela tá vivendo uma situação, num relacionamento, e Deus já está mostrando para ela que ali vai ter morte, vai ter prisão. Só que quando eu estou em comunhão com o Espírito Santo, eu consigo interpretar o que está acontecendo, através de uma situação. Eu consigo interpretar que ali vai haver um divórcio. Às vezes Deus vai me mostrando algumas coisas em alguém, e Deus, às vezes a gente não consegue entender o que Deus está falando, mas Deus está mostrando alguma coisa que vai acontecer ali. Aqui Deus usou espigas para mostrar que José seria governador.
Agora aqui, Deus usou vacas magras e vacas gordas para mostrar que viria um tempo de dificuldade, um tempo de muita dificuldade, mas viria também um tempo de bênção. Agora, olha só, quantas são as vezes que Deus, Ele permite que algumas coisas aconteçam, e através daquilo, Ele está querendo revelar algo para você. Quantas são as vezes que você escuta algo que ninguém entendeu, de repente parece ser uma coisa assim, aleatória, mas Deus está falando com você. Porque Deus fala com você quando um pneu fura, Ele está revelando alguma coisa para você. Nada acontece por um acaso. De repente, uma simulação de roubo que você sofre, uma palavra que alguém falou, um sonho que você teve, aconteceu um sonho, e Deus está falando com você naquele momento. De repente você tá conversando com alguém, e Deus te mostra algumas coisas. Às vezes você nem sabe que Deus está falando com você. Agora, para que você entenda o que Deus está falando, porque Deus sempre está falando, você tem que estar em comunhão com o Espírito Santo. Isso são os dons de revelação. Deus usa coisas para revelar. Deus usa situações para revelar. Você vê que no Antigo Testamento, quando você lê a Bíblia ali no livros proféticos, você vê que sempre ele disse, olha, eu vi um corvo que vinha voando. Olha, eu vi algo que aconteceu aqui. Sempre havia alguma coisa que mostrava. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Isso é Deus mostrando. E Deus mostra as coisas para você o dia todo. E revelação é isso. É assim que Deus trabalha com revelação. Agora, outra coisa é visão. Eu falei para você aqui, em Números 24, que Balaão era um homem de olhos abertos. Ele viu. O apóstolo Paulo, quando ele caiu ali eles dizem que ele caiu do cavalo, né? Na verdade, ele caiu. A Bíblia não fala sobre cavalo. Mas, naquele momento, a Bíblia diz que ele viu Jesus naquele momento. Ele enxergou, ele viu, porque era um homem de olhos abertos. Então, são duas coisas diferentes que Deus me mandou te ensinar hoje. Agora, finalizando aqui esse vídeo de hoje, guarda uma coisa no seu coração. Deus, Ele quer sempre estar falando com você. Mas você tem que estar com seus olhos abertos para entender o que Deus está falando. E para isso, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que deixar o Espírito Santo encher a sua vida, para que Ele dê a direção e o norte na sua vida. Esse alimento que eu estou entregando para você aqui hoje, isso é muito forte. Eu até queria que você pegasse, curtisse, escrevesse amém aqui embaixo, e você enviasse para alguém, para entender os mistérios do mundo espiritual. Não são simples, mas quando você começa a entrar no rio, digamos assim, você começa a mergulhar nos rios do Espírito, nas águas do Espírito, Deus ele começa a fazer coisas, falar coisas com você. Ele começa a guiar a sua vida. Guarda isso no seu coração. Quando você anda numa água rasa, é você que caminha para onde você quiser. Agora, quando você entra no rio fundo, é Ele que te carrega. E Deus ele quer carregar você, Ele quer guiar você hoje. Guarda isso no seu coração hoje. Tá bom? Amanhã eu vou orar e amanhã eu vou voltar falando sobre o Espírito Santo. Só que amanhã eu vou falar sobre os dons do Espírito Santo, que é o dom de curar e o dom de libertar. Dom de libertação, dom de cura. Vou falar sobre isso no nosso vídeo de amanhã. Eu quero que você monitore ou que você siga todos os vídeos. Nós já fizemos 2, hoje é o 3º. Então nós vamos a semana inteira falando sobre os dons do Espírito Santo. Deixa eu orar por você. Posso orar por você? Escreve aqui embaixo. Ore por mim, pastor. Ore pela minha casa, pastor. Ora por nós aqui. Escreva aqui que daqui a pouco eu vou ler o nome de cada pessoa que deixou aqui, tá bom? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas revelações de hoje, Senhor. Eu quero entregar a Ti, meu Deus, a vida dessas pessoas, a casa dessas pessoas, o lar dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nas Tuas mãos. Eu quero profetizar sobre elas, meu Pai.
Eu quero pedir ao Senhor que essa pessoa tenha uma ótima noite de sono e que tudo dê certo na vida dela, Pai. Senhor, guarda. Senhor, direciona. Senhor, abençoa, meu Pai. Pois eu coloco nas tuas mãos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Não perca esses vídeos e compartilha, tá? Tem algo muito profundo que Deus me deu aqui agora, mas amanhã eu vou falar sobre isso, no nosso vídeo de amanhã. Não se esqueça, todos os dias eu estou aqui 7 horas da manhã, 6 horas da manhã e 10 horas da noite. De manhã, a bênção do dia, e à noite é o nosso aprendendo com Jesus, né? Aprendendo com as coisas de Deus. Deus abençoe você.